Iniciando umas análises falar comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou utilizar o Bola VIP para falar sobre o nosso Flamengo. Vamos à primeira notícia: quarteto de luxo do Flamengo segue sem espaço em 2026. Ali fala do Paquetá, Arrascaeta, Jorginho, Pulgar, mas eu quero entrar no esquema tático. Acho que esse ano não permite mais tanta variação tática. Acho que se eu tinha meia dúzia e põe faz uma troca simples, melhor falando, para que o Flamengo caminhe até o final do ano com o título. Eu sou a favor, assim, se eu fosse treinador, nesse caso, de variação tática. Eu acho que esse quarteto que tá ali na matéria, Bola FIFA, entre lá, depois ler a notícia, que é Arrascaeta, Paquetá, Jorginho e Pulgar, tá aí num losango, 4-4-2 losango. Paquetá pelo lado esquerdo, Pulgar primeiro volante, Jorginho volante pelo lado direito e Arrascaeta centralizado, com Bruno Henrique e Pedro na frente. Acho que estaria bem certo, com dois laterais que avançassem bem. Antigamente, nos anos 98, usava muito essa formação 4-4-2 losango, e hoje não vejo. Uma variação tática muito interessante. Quanto o Cruzeiro, quando o Flamengo estava ganhando de 1-0, também para mim falta uma alternância tática do 4-4-2 que ele utiliza para um 4-5-1. Encaixaria muito bem para você jogar fora de casa com 5 caras ali no meio de campo marcando, que seria para mim na mudança tática, assim, depois do primeiro tempo. Entraria com o Everton Araújo, o Paquetá, manteria o Jorginho pelo lado direito, lado esquerdo eu colocaria um destro, o Wallace pode ser, ou até um lateral da base ali pelo lado direito para fechar o lado direito. Lado esquerdo colocaria Luiz Araújo e Bruno Henrique ali na frente, um 4-5-1 nesse esquema. Fechando mais o meio para aquele gol do Arroio não acontecesse. Porque o que aconteceu naquele lance? Todo mundo fechou no 4-4-2. O que acontece? Todo mundo fecha de um lado e uma bola que é viada para o outro lado deixa o lateral mano a mano com um atacante. Ele puxou para a perna esquerda, Samuel Lino vinha em velocidade, não conseguiu travar. Ele driblou, passou pelos dois e chutou forte no canto oposto do goleiro. Então, se tivesse com uma linha de 5, com certeza o Flamengo fecharia, marcaria melhor essa jogada. Então, para mim, falta essa transição. Outro esquema tático que dá para jogar com o Flamengo, com esse elenco que o Flamengo tem, é o 3-5-2. Você pode colocar Danilo, Léo Ortiz com o primeiro zagueiro central, zagueiro esquerdo, Léo Pereira. Aí você pode jogar com atacante, com alas, que são pontas, ou pode jogar com laterais. Ayrton Lucas, Emerson Royal. Jogaria com meio mais leve nesse 3-5-2, com Saúl, De La Cruz, Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro, porque são jogadores altos. Bruno Henrique sai bem da área. Então, nesse 3-5-2, a bola aérea seria fundamental para pegar os dois atacantes na área. Então, o Flamengo tem variações táticas dentro desse elenco. O Flamengo tem jogar no 4-3-3, no 4-5-1, como eu falei, 4-4-2 losango, no 4-4-2-3-1, que normalmente joga, no 4-4-2 com a linha baixa. Então, há variações táticas bem interessantes com o elenco que o Flamengo tem. Esse ano não dá para trabalhar mais, acho que fica muito curto para você fazer a alternância. Tem que fazer essa alternância tática no Carioca e ali começar durante o Campeonato Brasileiro todo. Aí sim, aí tá certo fazer alternâncias táticas antes do jogo
durante o jogo, para você mudar muito taticamente com os jogadores que tem em campo, mas tem que ser algo treinado, algo preparado. Os jogadores têm as movimentações, quando é para jogar no 4-5-1, quando é para jogar no 4-4-2 usando, quando é para jogar no 4-3-3, quando é para jogar no 4-2-3-1, quando é para jogar no 3-5-2. Então, isso aí tem que ser treinado. Eu acho que também tem elenco para fazer essas variações táticas, jogadores inteligentes, jogadores é, que entende muito de futebol, que estuda futebol. Eu lembro que o Thiago Ribas, até o Felipe Luiz, eles fizeram o curso para ser treinador ainda quando estava encerrando a carreira. Então eu creio que os jogadores, questão taticamente, eles entendem, eles absorvem muito bem o que o treinador quer. Mas tem que ser treinado, tem que ser conversado, tem que direcionar o posicionamento de cada jogador. Mas se eu fosse treinador, eu faria essas alternâncias táticas. Eu acho que confunde o adversário, ajuda no sistema defensivo, quando precisa fechar as linhas. Então há uma variação muito boa. E tem uma outra tática que foi usada pelo Felipe Luiz, que eu não tinha pensado, nunca tinha visto, mas deu muito certo. O Flamengo precisa do resultado, principalmente quando o jogador é expulso, que é jogar no 5-4-1. Normalmente o jogador é expulso e jogar no 5-4 só. Que foi quando o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, e vez no jogo contra o Corinthians, e vez no jogo acho que contra o Atlético Mineiro, que foi a final. Para jogar nesse esquema também. Mas tem que ser treinado, tem que ser pensado. Tem jogo que vai precisar ser isso. Acho que o jogo contra o Cruzeiro, o Flamengo tinha que pensar mais no sistema defensivo do que no sistema ofensivo. O Flamengo começou o primeiro tempo muito bem, no segundo tempo cai muito o ritmo. Então ali é a hora que o Flamengo deveria entrar com o time pensando mais no sistema defensivo e explorando o contra-ataque. Tinha feito 1-0, poderia ter feito 3-4-0 naquele jogo do Cruzeiro no primeiro tempo, mas conseguiu fazer 1-0. No segundo tempo, com o jogo fora de casa, também tinha que ter cuidado melhor do sistema defensivo. Tomou 2 gols de bobeira, eu acho que poderia ter marcado mais forte, ter roubado a bola, ter um sistema de marcação fechado. Mas não estou criticando o Leonardo Jardim, ele fez a estratégia de jogo dele, deu certo no primeiro tempo, o Flamengo fez 3-4-0 no primeiro tempo. O Cruzeiro não ia conseguir reagir como reagiu. Então, a estratégia dele foi certa, infelizmente não casou. Eu estou falando uma estrutura tática, alternância tática, que poderia ser trabalhada no futuro. Vamos para mais notícias. Flamengo e Live Mode negociam parceria para transmissão no exterior. O Flamengo já tem essa permissão para transmitir jogo do Campeonato Brasileiro no exterior. O sonho com a Flamengo TV funcionando bem, mesmo sendo pago, poderia até cobrar um valor. No Carioca eu paguei quando transmiti o jogo para assistir acompanhar o Flamengo. Eu creio que o Flamengo no futuro vai estar com essa Flamengo TV bem estruturada, com programação boa, com entrevista boa, com horário para você chegar e falar, pô, aquele horário ali dá para assistir aquele programa, naquele horário dá para assistir um filme, um documentário sobre o Flamengo. Então há uma estrutura que pode funcionar muito bem com a Flamengo TV, quando ela se estruturar para ser uma televisão com programas, com informações. Então, eu creio que vai chegar esse momento. Está começando agora, está tentando parceiros, está tentando se organizar, mas eu vejo a Flamengo TV também com um canal que pode lucrar muito ao Flamengo. Já transmite jogos da base, falta uma programação para os Jogos Olímpicos, apesar que transmite basquete, transmite vôlei, mas pode ser melhor estruturado, uma grade de programação para você conseguir acompanhar.
Eu acredito na Flamengo TV, mesmo você pagando para assistir. É muito ruim você, hoje em dia, tá vendendo Flamengo para tudo que é canal. Tem jogo que transmite na Premiere, tem jogo que transmite na Prime Video. Então é uma loucura, assim, você tem que ir caçando. Jogo da Libertadores, aí você vai para Disney, aí você tem que comprar o pacote de cada canal para que você possa acompanhar. Então, Flamengo conseguindo estruturar a Flamengo TV, conseguindo ter esse tipo de imagens para o Flamengo transmitir os jogos, com parceria com a Globo ou não, pode muito bem funcionar. Acho que é questão de contrato, sentar na mesa e conversar. Ó, vocês utilizam, eu vou utilizar os jogos do Flamengo no meu canal fechado com a minha equipe de transmissão e fechando com os rubro-negros, com a nação. Então, vocês me dão esses dias transmitidos conjunto com vocês. Quem preferir continuar na Premier continua, mas quem quiser comprar o pacote do Flamengo TV, compra. Já tem uma parceria entre a Globoplay e o Flamengo para ter alguns programas, canal do Flamengo lá na Globoplay. Eu acho que poderia negociar de uma forma melhor esse contrato com a Globo para que o Flamengo consiga transmitir o Campeonato Brasileiro e Libertadores e etc. na Flamengo TV. Isso aí é muito importante. Eu acho que pode ser um canal de lucro, vai ser lucro. Ainda você pode associar com sócio torcedor. Você paga sócio torcedor, você tem acesso livre à Flamengo TV e toda a sua programação. Eu acho que dá para trabalhar melhor a Flamengo TV, não viver só do YouTube, mas com uma grade, como um canal mesmo. Mas vamos ver, isso aí acho que Lantin não, o BAP entende muito bem esse negócio de canais, de pacotes aí, de negócio de transmissão de jogos. Vamos para mais uma notícia. Flamengo envia contraproposta por renovação de Pulgar. Já falei isso, volto a repetir, acho que ele é um dos símbolos do Flamengo, caiu na graça da torcida. Pulgar é mal, pega um, pega geral. Então ele é um jogador que enfiou sempre. Já tem a Arrascaeta, Bruno Henrique, símbolo de 2019 maior. Depois vem Léo Pereira, que passou pelas Tupelenses e ficou no Flamengo. O Eric Pulgar é uma peça também que está no Flamengo há bastante tempo e merece todo respeito. Vaela é outro que passou por Tupilense, brigou com o Gerson, teve a questão do Penharol e na Libertadores do ano passado foi um dos melhores em campo. Então são jogadores que são símbolo, que aprendeu a ser Flamengo. Então isso aí faz uma diferença danada dentro de campo. Pegar a questão do Cebolinha, do Paquetá mesmo, que chegou há pouco tempo. Paquetá está voltando quem a confiança, ele veio do futebol inglês um pouquinho mudado, com cabeça meia tumultuada, e foi para a seleção brasileira, mas ainda não sinto aquele jeito que ele, quando ele foi lançado da base, aquele cara feliz, aquele cara solto, aquele cara brincalhão, tá ainda muito fechadinho na casinha dele. Então acho que aos poucos ele vai se transformar num ídolo. Cebolinha, como falei, é um jogador que veio com expectativa enorme e não deu certo. Então são jogadores que passam por turbulência. O Emerson Real ano passado foi muito criticado, esse ano está indo muito bem. Então só quem vive no Flamengo sabe e consegue aprender a maneira de ser Flamengo, ser um jogador do Flamengo. Então essa evolução também é para quem ama. Léo Pereira é chamado de Léo Peeba e hoje chegou na seleção brasileira, jogou a Copa do Mundo e é um dos melhores zagueiros em atividade do futebol brasileiro. Tem as análises para comigo, Eduardo. Eu sei o Bola FIP. Entre lá, leia, tem um trabalho jornalístico, tem bastante informação. Crie sua opinião, faça a sua análise e juntos vão construir o Flamengo campeão
Até amanhã falando mais sobre o nosso Flamengo.